Lucas adorava teorias da conspiração. Em uma madrugada, encontrou relatos sobre um canal de TV que aparecia apenas às 3h33. Curioso, ligou sua antiga televisão exatamente nesse horário. A tela piscou e surgiu uma emissora sem nome. Um apresentador de sorriso estranho apareceu e disse: "Estamos felizes que tenha nos encontrado." Logo depois, a transmissão mostrou imagens da rua de Lucas e, em seguida, a fachada de sua própria casa. Antes de desaparecer, surgiu uma mensagem: "Nos vemos amanhã às 3h33. Na noite seguinte, Lucas assistiu novamente. O programa exibia cenas perturbadoras até mostrar seu próprio quarto. Na imagem, uma sombra apareceu do lado de fora da janela. Assustado, Lucas olhou para a janela real, mas não havia ninguém. Quando voltou para a TV, a figura apontava diretamente para a câmera. A transmissão terminou com uma frase: "Você está assistindo. Nós também." Investigando o mistério, Lucas descobriu que várias pessoas que assistiram ao canal desapareceram sem deixar rastros. Todas haviam relatado ver figuras estranhas durante as transmissões. Naquela mesma noite, Lucas acordou com o som da televisão ligada sozinha. O apresentador apareceu na tela e perguntou: "Por que tentou nos evitar?" Lucas encontrou documentos antigos sobre um experimento secreto que tentava enviar sinais para outra dimensão através da televisão. Algo respondeu ao contato. Desde então, o canal aparecia todos os dias às 3h33. Durante uma transmissão, Lucas viu uma cópia perfeita de si mesmo sorrindo para a câmera. Na última noite, o apresentador revelou a verdade. A transmissão termina quando a troca é concluída. Nesse momento, alguém bateu na porta. Pela janela, Lucas viu uma pessoa idêntica a ele parada do lado de fora. A figura continuava sorrindo enquanto a televisão permanecia ligada. Na manhã seguinte, Lucas havia desaparecido. Nenhum vestígio foi encontrado. Apenas a televisão continuava ligada em um canal que não existia. Até hoje, pessoas afirmam encontrar a misteriosa emissora às 3h33. E aqueles que continuam assistindo por muito tempo acabam vendo algo aterrorizante na tela. Eles mesmos observando a câmera e sorrindo. Quando isso acontece, normalmente já é tarde demais. Tudo começou com uma teoria da conspiração espalhada em fóruns obscuros da internet. Segundo os relatos, algumas pessoas desapareciam por alguns dias e voltavam completamente diferentes. Não fisicamente. Seus rostos, vozes e lembranças continuavam iguais. Mas algo em seu comportamento parecia errado. Elas se tornavam frias, mecânicas e sem emoções. A maioria ignorava essas histórias, até que o jornalista Ricardo decidiu investigá-las. Durante sua pesquisa, Ricardo encontrou dezenas de relatos semelhantes. Em todos eles, familiares juravam que seus parentes haviam sido substituídos por alguém idêntico. O caso mais estranho envolvia uma mulher que desapareceu durante uma noite. Quando voltou para casa, conhecia todos os detalhes da vida da família, mas não demonstrava qualquer sentimento. Poucos meses depois, todos os seus parentes desapareceram. Ricardo começou a entrevistar pessoas que acreditavam na conspiração. Um ex-policial revelou ter visto imagens de câmeras de segurança mostrando indivíduos entrando em prédios e, horas depois, saindo pessoas idênticas. Quando tentou denunciar o caso, seus superiores apagaram todos os registros. Poucos dias depois, ele abandonou o emprego e desapareceu. A investigação tomou um rumo assustador quando Ricardo percebeu mudanças estranhas em sua irmã. Ela continuava igual, mas suas reações pareciam ensaiadas. Certo dia, ele a observou parada na cozinha durante horas, completamente imóvel. Quando ela percebeu que estava sendo observada, apenas sorriu. Um sorriso vazio que Ricardo nunca havia visto antes. Após invadir um prédio abandonado citado em documentos secretos, Ricardo encontrou dezenas de cápsulas metálicas escondidas em um laboratório subterrâneo. Dentro delas havia pessoas adormecidas.
Algumas eram desaparecidos registrados anos antes. Outras eram cópias perfeitas de cidadãos comuns. Foi então que ele entendeu. As substituições eram reais. E aconteciam há décadas. Enquanto fugia do local, Ricardo recebeu uma ligação de sua irmã. Ela perguntou calmamente onde ele estava. Assustado, ele desligou. Quando chegou em casa, encontrou a porta aberta. No interior, toda sua família estava sentada na sala olhando para ele. Nenhum deles dizia uma palavra. Apenas sorriam. Naquela noite, Ricardo desapareceu sem deixar rastros. Meses depois, ele reapareceu. Parecia exatamente o mesmo. Mas quem o conhecia dizia uma coisa assustadora. Ricardo nunca mais foi humano como antes. Durante décadas, uma teoria da conspiração circulou entre cientistas, militares e investigadores independentes. Ela dizia que nosso mundo não era único. Existiria uma realidade paralela absolutamente idêntica à nossa, uma espécie de reflexo perfeito da Terra. A teoria era chamada de Projeto Espelho. Oficialmente, nada disso existia. Mas para o físico Daniel Farias, aquilo deixou de ser uma teoria quando ele encontrou um conjunto de arquivos secretos escondidos nos servidores de uma antiga instalação governamental. Os documentos descreviam um experimento realizado nos anos 1980. Cientistas haviam desenvolvido uma máquina capaz de observar outra dimensão. Segundo os relatórios, o equipamento funcionava como uma janela entre os mundos. Inicialmente, os pesquisadores acreditavam estar vendo apenas uma versão alternativa da realidade. Cidades, pessoas e eventos eram praticamente iguais. Porém, conforme as observações avançavam, algo estranho começou a surgir. Existiam diferenças. Pequenas no começo. Um prédio que não existia. Uma rua com outro nome. Uma pessoa que aparecia viva em uma dimensão e morta na outra. Os cientistas continuaram observando. Foi o maior erro de suas vidas. Daniel passou semanas analisando os arquivos. Quanto mais lia, mais assustadoras se tornavam as informações. Em determinado momento, os pesquisadores perceberam algo impossível. As pessoas da dimensão paralela também estavam observando. Em uma gravação recuperada, um cientista descrevia uma experiência perturbadora. Durante uma sessão de monitoramento, ele viu sua própria cópia olhando diretamente para a câmera. Não parecia coincidência. O homem do outro lado sabia que estava sendo observado. Dias depois, todos os funcionários que participaram daquela sessão relataram o mesmo fenômeno. Suas cópias começaram a aparecer com frequência cada vez maior. Sempre observando. Sempre sorrindo. Sempre mais próximas. Os relatórios seguintes foram censurados, mas Daniel conseguiu recuperar parte dos textos apagados. Neles, os cientistas afirmavam que as versões da dimensão paralela estavam tentando se comunicar. No início utilizavam gestos, depois mensagens escritas, até que finalmente encontraram uma maneira de responder. E foi nesse momento que tudo saiu do controle. Segundo os documentos, em 1987 ocorreu o primeiro contato físico entre os dois mundos. A máquina gerou uma pequena abertura dimensional. Do outro lado, uma equipe idêntica aguardava. Os cientistas acreditavam que estavam prestes a realizar a maior descoberta da história da humanidade. Por alguns segundos, tudo pareceu funcionar perfeitamente. Então uma das pessoas atravessou. Ela era idêntica ao pesquisador original. Mesmo rosto, mesma voz, mesmas memórias. Mas havia algo errado. Testes psicológicos revelaram comportamentos estranhos. O indivíduo não demonstrava empatia, medo ou qualquer emoção humana genuína. Poucas horas depois, ele desapareceu da instalação. Nunca mais foi encontrado. O projeto deveria ter sido encerrado naquele momento. Mas os responsáveis decidiram continuar. E foi quando começaram os desaparecimentos. Funcionários passaram a sumir sem explicação. Alguns retornavam dias depois. Outros nunca eram encontrados. Os que voltavam pareciam normais. Porém, familiares e colegas relatavam mudanças inquietantes.
Eles se tornavam silenciosos, distantes, observavam as pessoas por tempo demais e sorriam em momentos inadequados. Os relatórios internos passaram a usar uma palavra específica para descrever esses indivíduos: substituídos. A teoria dos cientistas era aterrorizante. As versões da dimensão paralela não estavam apenas visitando nosso mundo, estavam tomando seus lugares. Daniel sentiu um frio percorrer sua espinha ao ler o último relatório disponível. Segundo os registros, mais de 150 substituições haviam sido confirmadas antes do encerramento oficial do Projeto Espelho. Mas os documentos também continham uma observação ainda mais assustadora. O número real era desconhecido. Naquela noite, Daniel decidiu visitar as ruínas da antiga instalação. O complexo estava abandonado havia décadas. Ou pelo menos era o que deveria estar. Ao entrar no prédio principal, encontrou energia elétrica funcionando, monitores ligados, equipamentos ativos, como se alguém ainda trabalhasse ali. No centro da sala principal havia uma enorme estrutura metálica, a máquina espelho. Contra toda a lógica, ela ainda funcionava. Uma tela próxima exibia imagens ao vivo. Daniel aproximou-se. Do outro lado da transmissão estava uma sala idêntica. Os mesmos equipamentos, as mesmas paredes, a mesma iluminação. E sentado diante do monitor havia alguém observando. Alguém exatamente igual a ele. A cópia permaneceu imóvel por alguns segundos. Então sorriu, lentamente, como se estivesse esperando aquele momento havia muito tempo. Daniel recuou, mas a figura levantou uma placa. Nela havia apenas uma frase: "Finalmente nos encontramos." Assustado, Daniel tentou desligar os equipamentos. Nada funcionava. A máquina parecia operar sozinha. Na tela, sua cópia continuava observando. Então algo aconteceu. Outras pessoas começaram a surgir atrás dela. Centenas. Homens, mulheres, crianças. Todos encarando a câmera. Todos sorrindo. Todos idênticos a alguém do nosso mundo. A figura principal ergueu outra placa. Desta vez a mensagem era muito pior. "Nós já estamos aí." Nesse instante, as luzes da instalação se apagaram. A transmissão desapareceu. Daniel fugiu do local e entregou tudo o que encontrou para jornalistas e autoridades. Mas ninguém acreditou. Os documentos sumiram. As gravações desapareceram. E a instalação foi demolida poucas semanas depois. Hoje, a teoria do Projeto Espelho continua circulando pela internet. A maioria considera tudo apenas uma lenda, mas algumas pessoas afirmam perceber mudanças estranhas em amigos, parentes e colegas. Pequenos detalhes, olhares diferentes, sorrisos artificiais, comportamentos que parecem ensaiados. E existe uma pergunta que assombra aqueles que conhecem a conspiração: se realmente existe um mundo idêntico ao nosso, como saber se as pessoas ao seu redor são as originais? Ou se a troca já aconteceu há muito tempo? E o mais assustador de tudo: como ter certeza de que você mesmo não foi substituído? Miguel sempre foi fascinado por mistérios. Trabalhando como pesquisador de documentos históricos, ele passava os dias analisando mapas antigos, arquivos esquecidos e registros governamentais. Em uma tarde comum, enquanto organizava caixas de documentos em um arquivo público, encontrou um mapa datado de 1978. Nada parecia estranho à primeira vista, até que seus olhos pararam sobre uma pequena cidade chamada Vale Sombrio. O problema era que Miguel nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Intrigado, ele procurou a cidade em mapas modernos. Não encontrou nada. Pesquisou em bancos de dados nacionais. Nenhum resultado. Tentou localizar registros populacionais, certidões ou documentos oficiais. Era como se a cidade jamais tivesse existido, mas ela estava claramente marcada no mapa antigo. Além disso, havia algo ainda mais estranho.
Na parte inferior do documento, alguém havia escrito à mão uma frase quase apagada pelo tempo: "Se encontrar esta cidade, não entre." Miguel tentou ignorar o aviso. Porém, sua curiosidade falou mais alto. Nos dias seguintes, mergulhou em pesquisas obsessivas. Quanto mais procurava, mais evidências encontrava de que Vale Sombrio realmente existira. E que alguém havia apagado todos os seus registros. Após semanas investigando, Miguel encontrou algo inesperado. Um fórum antigo na internet. Entre milhares de mensagens esquecidas, algumas pessoas mencionavam Vale Sombrio. Muitos afirmavam ter ouvido histórias contadas pelos avós. Outros diziam lembrar vagamente de reportagens sobre a cidade quando eram crianças. O detalhe assustador era que todas as lembranças terminavam da mesma forma: com desaparecimentos. Uma senhora afirmou que sua irmã havia viajado para Vale Sombrio em 1984. Nunca voltou. Um caminhoneiro relatou ter passado pela cidade certa noite. Quando retornou pelo mesmo caminho dias depois, ela simplesmente não estava mais lá. Nenhuma placa, nenhuma estrada, nenhum sinal de que uma cidade inteira existira naquele local. Miguel começou a perceber um padrão. Toda pessoa que investigava Vale Sombrio profundamente acabava desaparecendo. Mesmo assim, decidiu continuar. Foi então que encontrou coordenadas aproximadas indicando onde a cidade deveria estar. Sem contar a ninguém, preparou sua viagem. Após horas dirigindo por estradas isoladas, Miguel chegou à região indicada pelos documentos. O local parecia completamente vazio. Nenhuma construção. Nenhum morador. Nada. Já estava prestes a desistir quando viu algo estranho. Uma placa enferrujada escondida pela vegetação. As letras estavam quase apagadas. Mas ainda era possível ler: "Bem-vindo a Vale Sombrio." Miguel sentiu um arrepio. Seguiu por uma estrada estreita coberta por neblina. Após alguns quilômetros, algo surgiu diante dele. Casas, postes, prédios. Uma cidade inteira. Exatamente onde os registros afirmavam que ela existia. O mais perturbador era que parecia habitada. Pessoas caminhavam pelas ruas. Carros estavam estacionados. Luzes brilhavam nas janelas. Como se nada estivesse errado. Como se a cidade nunca tivesse desaparecido. Assim que entrou em Vale Sombrio, Miguel percebeu que havia algo profundamente errado. As ruas estavam silenciosas demais. Os moradores observavam sua passagem sem dizer uma palavra. Todos sorriam. O mesmo sorriso. O mesmo olhar vazio. Ao entrar em uma lanchonete, tentou conversar com os habitantes. Perguntou onde estava. Perguntou por que a cidade não aparecia nos mapas. Ninguém respondeu. Apenas continuavam sorrindo. Então uma criança aproximou-se lentamente. Ela olhou diretamente para Miguel e sussurrou: "Você não deveria ter voltado." Miguel ficou confuso. Nunca estivera ali antes. Antes que pudesse fazer outra pergunta, a menina correu para longe. Naquela noite, hospedado em um pequeno hotel da cidade, ele começou a ouvir sons vindos da rua. Passos. Muitos passos. Quando olhou pela janela, congelou. Centenas de moradores estavam parados diante do prédio. Todos encarando sua janela. Todos sorrindo. Assustado, Miguel decidiu invadir a prefeitura local. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Nos arquivos do prédio encontrou documentos extremamente antigos. Segundo os registros, décadas atrás algo havia sido encontrado sob a cidade. Uma estrutura gigantesca enterrada profundamente no solo. Ninguém sabia quem a construiu, nem há quanto tempo estava ali. Após a descoberta, os moradores começaram a mudar. Primeiro surgiram comportamentos estranhos. Depois, desaparecimentos. Por fim, toda a população passou a agir da mesma maneira, como se compartilhassem uma única consciência. O documento terminava com uma anotação desesperada escrita pelo antigo prefeito: "Não somos mais nós." Ao lado havia outra frase:
A cidade está viva. Naquele momento, Miguel ouviu passos atrás dele. Quando se virou, encontrou dezenas de moradores parados na porta, observando, sorrindo, esperando. Miguel correu, entrou no carro, atravessou as ruas vazias em alta velocidade. Os moradores não tentaram impedi-lo, apenas observavam, como se soubessem que não havia para onde fugir. Quando finalmente alcançou a estrada principal, a neblina tornou-se tão densa que ele mal conseguia enxergar. Por alguns segundos, perdeu completamente a noção de direção. Então tudo desapareceu. A cidade, as casas, as placas, a estrada. Vale Sombrio havia sumido. Mais uma vez, Miguel retornou para casa decidido a contar sua história. Mas encontrou um problema. As fotografias tiradas durante a viagem estavam vazias. Os vídeos desapareceram. As anotações haviam sido apagadas. Nenhuma prova restou. Poucos meses depois, amigos e familiares começaram a notar mudanças em seu comportamento. Ele se tornou distante, silencioso. Passava horas olhando mapas antigos, sempre sorrindo sozinho. Até que um dia desapareceu sem deixar rastros. Hoje, alguns exploradores afirmam encontrar uma cidade cercada por neblina em estradas esquecidas pelo interior do país. Uma cidade que não aparece em mapas. Uma cidade que oficialmente nunca existiu. E dizem que, se você entrar em Vale Sombrio, os moradores irão recebê-lo com um sorriso. Porque a cidade está sempre procurando novos habitantes. E quem entra nela raramente consegue sair sendo a mesma pessoa. Henrique era radioamador desde a adolescência. Durante anos, passou madrugadas explorando frequências abandonadas, captando transmissões estranhas vindas de lugares desconhecidos. A maioria era apenas interferência ou sinais militares criptografados. Mas, em uma noite chuvosa, algo diferente aconteceu. Exatamente às 2h17 da manhã, seu equipamento captou uma frequência que não constava em nenhum registro oficial. O sinal era fraco, irregular. Parecia uma sequência interminável de ruídos e estalos. Mesmo assim, havia um padrão. Henrique gravou tudo. Nos dias seguintes, analisou o áudio dezenas de vezes. Quanto mais escutava, mais tinha certeza de que aquilo não era interferência. Era uma mensagem. Alguém estava tentando transmitir algo. Ou talvez avisar alguma coisa. Após semanas de trabalho, ele conseguiu converter parte do sinal em texto. A primeira frase apareceu na tela de seu computador. Dia 14 de outubro. Acidente na Ponte Central. 32 vítimas. Henrique estranhou. A data ainda não havia chegado. Inicialmente, Henrique acreditou tratar-se de uma coincidência. Mas 4 dias depois, exatamente no dia 14 de outubro, uma ponte desabou em uma cidade vizinha. O número de vítimas: 32. A notícia apareceu em todos os jornais. Henrique ficou em choque. Voltou imediatamente para as gravações. Continuou decodificando o sinal. Novas mensagens surgiram. Incêndio no edifício Solares. Desaparecimento de 4 pescadores. Explosão em uma fábrica. Uma após outra. Todas acompanhadas por datas específicas. E todas aconteceram exatamente como descritas. Henrique percebeu algo aterrorizante. O sinal não estava registrando eventos passados. Estava transmitindo acontecimentos futuros. Alguém, ou alguma coisa, conhecia o futuro. Obcecado pela descoberta, Henrique começou a rastrear a origem da frequência. Os resultados não faziam sentido. Os equipamentos indicavam que o sinal não vinha de nenhuma torre de rádio conhecida, nem de satélites, nem de aeronaves, nem mesmo de outro país. A origem parecia mudar constantemente, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele encontrou algo ainda mais estranho.
Os registros históricos mostravam que a mesma frequência havia sido detectada esporadicamente desde os anos 1960. Sempre por radioamadores. Sempre durante a madrugada. E quase todos os operadores que tentaram investigá-la desapareceram. Alguns deixaram anotações perturbadoras. Um deles escreveu apenas: "Quando a mensagem falar sobre você, será tarde demais." Henrique sentiu um arrepio, mas continuou investigando. Foi o maior erro de sua vida. Numa madrugada, enquanto decodificava um novo bloco de informações, uma sequência diferente apareceu. Não era uma tragédia. Não era um acidente. Era um nome. Seu nome. Henrique releu a mensagem diversas vezes, esperando ter interpretado errado. Mas estava claro. Muito claro. Henrique Almeida. 27 de outubro. 3h14. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe. Apenas seu nome. Sua data. Seu horário. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar aquilo. Mas o medo crescia a cada hora. As previsões anteriores continuavam se concretizando. Sem exceção. Se todas estavam certas, a dele também estaria. Henrique começou a dormir com as luzes acesas. Instalou câmeras pela casa. Mudou sua rotina. Mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Na noite de 26 de outubro, Henrique decidiu permanecer acordado. Trancou portas. Fechou janelas. Desligou o telefone. Às 2h50 da manhã, ligou o rádio. A frequência fantasma estava ativa. Pela primeira vez, não transmitia ruídos. Havia uma voz. Baixa. Distorcida. Quase impossível de entender. Henrique aumentou o volume. Então ouviu claramente. Era sua própria voz. A gravação repetia uma única frase. Não decodifique o sinal. Henrique congelou. A voz parecia desesperada, como se estivesse tentando avisá-lo. Segundos depois, outra mensagem surgiu. Desta vez diretamente na tela do computador. Você está ouvindo a transmissão errada. O coração dele disparou. Antes que pudesse reagir, todas as luzes da casa se apagaram. O relógio marcava 3h13. Faltava apenas 1 minuto. No escuro absoluto, apenas o rádio continuava funcionando. A frequência agora estava perfeitamente limpa, sem interferências, sem ruídos. Então uma nova voz surgiu. Não era humana. Era algo estranho, antigo, incompreensível. Mesmo assim, Henrique conseguiu entender cada palavra. A transmissão não prevê o futuro. Silêncio. Ela o cria. Naquele instante, todas as telas da casa ligaram simultaneamente. Computador, televisão, celular, câmeras de segurança. Em todas elas aparecia a mesma imagem. Seu quarto, filmado de um ângulo impossível, como se alguém estivesse observando do teto. Então Henrique percebeu algo. Na imagem havia uma segunda pessoa, parada atrás dele. Uma figura alta, escura, imóvel, com olhos brilhando na escuridão. Assustado, ele se virou. Não havia ninguém. Quando olhou novamente para as telas, a figura estava mais próxima. Muito mais próxima. O relógio marcou 3h14. As transmissões foram interrompidas imediatamente. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a casa vazia. As portas continuavam trancadas. As janelas fechadas. Nenhum sinal de invasão. Nenhum vestígio de Henrique. Apenas seu rádio permanecia ligado, transmitindo uma única mensagem em loop. Meses depois, outro radioamador captou a mesma frequência. Ao decodificar parte do sinal, encontrou uma nova previsão. Não era sobre um acidente, nem sobre uma tragédia. Era apenas um nome. O nome dele.
E exatamente como aconteceu com Henrique, a mensagem terminava com um horário específico. Desde então, aqueles que conhecem a lenda evitam procurar a frequência fantasma, porque existe uma crença entre os radioamadores. Acredita-se que o sinal não vem do passado, nem do presente. Ele vem de algum lugar desconhecido, além da compreensão humana. E toda vez que alguém consegue decodificá-lo completamente, acaba se tornando parte da próxima transmissão. Pedro trabalhava como técnico em uma empresa responsável pela digitalização de documentos antigos. Seu trabalho era simples: organizar arquivos, escanear papéis e transferir tudo para servidores governamentais. Certo dia, enquanto analisava uma caixa marcada como projeto encerrado, encontrou uma pasta que deveria ter sido destruída décadas atrás. O título era simples: Projeto Portal, Acesso Restrito. A curiosidade falou mais alto. Ao abrir os documentos, Pedro descobriu relatos de um experimento secreto iniciado nos anos 1970. Segundo os registros, cientistas financiados pelo governo tentavam abrir passagens para outra dimensão usando uma combinação de ondas eletromagnéticas e frequências sonoras específicas. Oficialmente, o projeto havia sido encerrado após um acidente fatal. Mas algo nos documentos chamou sua atenção. Os relatórios continuavam muito além da data do suposto encerramento. Alguém estava mentindo. O experimento nunca havia acabado. Nos registros mais antigos, Pedro encontrou relatos assustadores. Durante meses, os cientistas realizaram testes sem sucesso. Até que uma madrugada tudo mudou. As máquinas ativadas no laboratório começaram a emitir uma frequência desconhecida. Segundos depois, uma espécie de rachadura luminosa surgiu no centro da sala. Uma abertura impossível. Uma porta para algum lugar desconhecido. Inicialmente, os pesquisadores acreditaram que haviam alcançado o maior avanço científico da história. Mas a comemoração durou pouco. As câmeras registraram sombras se movendo do outro lado da abertura. Não eram humanos. Não eram animais. E pareciam observar os cientistas, como se também estivessem estudando quem estava daquele lado. Poucas horas depois ocorreu o primeiro desaparecimento. Um pesquisador entrou na sala durante a madrugada. Nunca mais foi visto. Conforme os testes continuavam, os relatos se tornavam cada vez mais perturbadores. Funcionários afirmavam ouvir vozes vindas do portal. Algumas chamavam seus nomes. Outras imitavam perfeitamente as vozes de familiares. As gravações mostravam figuras caminhando próximo à abertura, sempre escondidas nas sombras, sempre observando. Então aconteceu algo que mudou completamente o projeto. Uma das criaturas atravessou. As câmeras registraram apenas uma silhueta escura saindo da fenda dimensional antes que todos os equipamentos falhassem simultaneamente. Quando a energia voltou, a criatura havia desaparecido, mas os desaparecimentos começaram a aumentar. Pesquisadores sumiam. Seguranças desapareciam. Funcionários abandonavam seus cargos alegando que estavam sendo seguidos. Mesmo assim, o governo decidiu continuar os experimentos. Obcecado pela descoberta, Pedro começou a investigar. Após semanas de pesquisa, encontrou referências a uma instalação subterrânea que oficialmente não existia. O local aparecia em documentos recentes. Muito recentes. Alguns tinham apenas poucos meses. Isso significava que o projeto continuava ativo. Numa noite, Pedro dirigiu até as coordenadas indicadas. No meio de uma região isolada, encontrou uma estrutura cercada por muros e vigilância pesada. Aquilo não parecia abandonado. Parecia totalmente operacional. Escondido próximo ao local, ele observou caminhões entrando durante toda a madrugada. Nenhum saía. Quando conseguiu acessar uma câmera de segurança da instalação, viu algo aterrorizante. O portal ainda estava aberto. E estava muito maior do que nos registros antigos. Ao invadir os sistemas da instalação, Pedro encontrou arquivos classificados. Os documentos revelavam uma verdade assustadora. Os cientistas não estavam apenas estudando a dimensão paralela.
Estavam alimentando o portal. Durante décadas enviaram equipamentos, drones e até equipes inteiras para o outro lado. Nenhuma retornou. Mas algo diferente começou a acontecer recentemente. Mensagens passaram a chegar da dimensão desconhecida. Não eram pedidos de ajuda, nem relatórios. Eram avisos. Em um dos registros aparecia uma frase repetida inúmeras vezes: "Fechem a passagem enquanto ainda podem." Outro arquivo continha uma gravação de vídeo. Nela aparecia um homem desaparecido há mais de 20 anos. Ele estava envelhecido, assustado, desesperado. Antes que a gravação terminasse, ele olhou diretamente para a câmera e disse: "Eles aprenderam a atravessar." Na mesma noite, Pedro recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, ouviu apenas estática. Então uma voz surgiu. Era sua própria voz, exatamente igual. Ela pronunciou apenas uma frase: "Nós já estamos aqui." Assustado, Pedro desligou imediatamente. Ao olhar pela janela de seu apartamento, percebeu uma figura parada do outro lado da rua. Era alguém com sua aparência. Mesmo rosto, mesmas roupas, mesmo olhar. A figura permaneceu imóvel por vários segundos. Então sorriu. No dia seguinte, Pedro desapareceu. Seu apartamento foi encontrado vazio. Seu computador havia sido apagado. Os documentos sumiram. Nenhuma prova restou. Meses depois, uma reportagem anunciou a inauguração de um novo centro de pesquisas governamental em uma área remota do país. A notícia passou despercebida pela maioria das pessoas. Mas aqueles que conheciam a história do projeto Portal perceberam algo estranho. A instalação havia sido construída exatamente sobre o local do antigo laboratório. E desde então, moradores da região relatam luzes estranhas durante a madrugada, sons vindos do subsolo e figuras observando as estradas no meio da noite. Porque, segundo a teoria da conspiração, o governo nunca abandonou aquele experimento. E o que existe do outro lado da passagem está cada vez mais próximo de atravessar definitivamente. Em 1998, um radioamador chamado Marcelo passava as madrugadas explorando frequências abandonadas em seu pequeno estúdio montado na garagem de casa. Naquela época, ele acreditava que já tinha ouvido de tudo: transmissões militares, sinais meteorológicos e mensagens de operadores espalhados pelo mundo. Mas em uma madrugada chuvosa, algo completamente diferente surgiu em seu receptor. Às 2h43 da manhã, uma frequência desconhecida começou a transmitir uma sequência de sons repetitivos. Não era código Morse. Não era uma língua conhecida. Parecia uma mistura de ruídos metálicos e vozes distorcidas. Marcelo gravou o sinal. Durante semanas tentou descobrir sua origem. Nenhuma estação reconhecia aquela frequência. Nenhum satélite transmitia naquele canal. Era como se a mensagem estivesse vindo de um lugar impossível. Então ele percebeu algo estranho. Os sons seguiam um padrão matemático e podiam ser decodificados. Após dezenas de tentativas, Marcelo finalmente conseguiu converter parte do sinal em texto. A mensagem era curta. Dia 17 de abril. Queda do voo 802. A data ainda estava 3 dias no futuro. Marcelo acreditou que fosse uma brincadeira ou algum tipo de coincidência. Mas no dia 17 de abril, um avião comercial identificado como voo 802 caiu durante uma tempestade. A notícia apareceu em todos os jornais. Marcelo ficou paralisado. Voltou imediatamente para as gravações. Continuou decodificando novas partes do sinal. Outras mensagens surgiram. Incêndio no Hospital Central. Explosão na refinaria. Desaparecimento de 8 pessoas. Dias depois, todos os acontecimentos ocorreram exatamente como descritos. Sem exceção. O sinal parecia prever o futuro. Obcecado, Marcelo passou meses tentando descobrir quem estava enviando aquelas informações. Utilizou equipamentos mais potentes. Montou antenas maiores.
rastreou a frequência por centenas de quilômetros. Mas os resultados eram impossíveis. O sinal não possuía uma origem fixa. Às vezes parecia vir do norte, outras vezes do oceano. Em algumas ocasiões parecia surgir diretamente do céu. Então Marcelo encontrou registros antigos de outros radioamadores, homens que haviam captado a mesma frequência décadas antes. Todos deixaram anotações semelhantes. Todos desapareceram. Um deles escreveu uma frase perturbadora antes de sumir: "O sinal não gosta de ser compreendido." Marcelo ignorou o aviso. Continuou investigando. Certa noite, enquanto decodificava uma nova transmissão, algo fez seu sangue gelar. A mensagem não falava sobre um acidente. Não. Rafael encontrou uma teoria da conspiração que falava sobre um satélite secreto capaz de observar os sonhos das pessoas. Segundo documentos vazados, o projeto monitorava a atividade cerebral de milhões de indivíduos durante o sono. A maioria considerava a história absurda, mas os arquivos continham detalhes assustadores demais para serem ignorados. Poucos dias depois, Rafael começou a sonhar com o mesmo lugar todas as noites: corredores metálicos, luzes piscando e uma misteriosa porta vermelha. Ao pesquisar na internet, descobriu que centenas de pessoas descreviam exatamente o mesmo sonho, mesmo sem se conhecerem. Em uma das noites, Rafael conseguiu atravessar a porta vermelha. Do outro lado, encontrou uma enorme sala cheia de monitores mostrando pessoas dormindo ao redor do mundo. No centro havia uma figura escura observando todas as telas ao mesmo tempo. Investigando mais a fundo, Rafael descobriu que várias pessoas que sonhavam com aquele lugar haviam desaparecido. Antes de sumirem, muitas deixaram o mesmo aviso: "Se encontrar o monitor com seu nome, não olhe para ele." Na noite seguinte, Rafael encontrou um monitor exibindo seu próprio nome. Ao olhar para a tela, viu cenas de sua vida, lembranças esquecidas e até eventos que ainda não haviam acontecido. No final apareceu uma mensagem simples: "Aquisição concluída." Antes de desaparecer, Rafael publicou uma última mensagem na internet. Ele afirmava ter descoberto que o satélite não observava sonhos. Os sonhos eram apenas uma forma de localizar pessoas específicas. Horas depois, sua conta foi apagada e ele nunca mais foi visto. Até hoje, algumas pessoas relatam sonhar com a mesma porta vermelha. E dizem que, quando a figura escura olha diretamente para você, já é tarde demais para acordar. Em uma instalação secreta do governo, cientistas desenvolveram uma inteligência artificial capaz de prever eventos futuros com precisão assustadora. Inicialmente, ela era usada para antecipar desastres naturais e acidentes. Porém, durante os testes, os pesquisadores descobriram algo muito mais perturbador. A máquina também conseguia prever a data exata da morte de qualquer pessoa. O analista Gustavo trabalhava monitorando os relatórios gerados pelo sistema. Certo dia, recebeu um arquivo confidencial contendo milhares de nomes acompanhados por datas e horários. Ao investigar, descobriu que cada registro indicava o momento exato da morte daquela pessoa. O mais assustador era que todas as previsões verificadas até então haviam acontecido sem erro. Movido pela curiosidade, Gustavo acessou os arquivos restritos da máquina. Ao pesquisar seu próprio nome, encontrou uma previsão aterrorizante. Segundo o sistema, ele morreria em apenas 3 dias, exatamente às 23h47. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar no projeto, sentiu medo. Nos dias seguintes, Gustavo tentou mudar seu destino. Cancelou compromissos, evitou dirigir, permaneceu dentro de casa e tomou todas as precauções possíveis. Mesmo assim, sempre que verificava os registros da máquina, a previsão permanecia a mesma. Nenhuma ação alterava o resultado. Desesperado, Gustavo invadiu os arquivos mais secretos do projeto. Foi então que descobriu algo terrível. A máquina não estava prevendo as mortes. Ela estava causando as mortes. De alguma forma desconhecida, cada nome inserido no sistema acabava sendo marcado para morrer exatamente na data registrada. Na noite marcada, às 23h46,
Gustavo desligou todos os aparelhos eletrônicos de sua casa. Acreditava ter escapado. Mas um computador que estava desconectado da tomada ligou sozinho. Na tela apareceu uma única mensagem: previsão confirmada. O relógio marcou 23h47. Na manhã seguinte, Gustavo foi encontrado morto sem qualquer explicação. Desde então, a existência da máquina continua sendo apenas uma teoria da conspiração. Mas alguns acreditam que ela ainda está funcionando em algum lugar, registrando novos nomes e decidindo quem será o próximo. Cinco amigos decidiram fazer uma trilha em uma floresta afastada da cidade. O passeio parecia simples e seguro. O grupo caminhou por horas até chegar a uma área onde quase ninguém costumava passar. Foi nesse momento que Eduardo ouviu algo estranho. Alguém parecia chamar seu nome entre as árvores. Ele olhou para os lados, mas não viu ninguém. Pensou que fosse apenas o vento. Porém, poucos minutos depois, ouviu novamente. Desta vez o sussurro estava mais próximo. Eduardo. Ao comentar o ocorrido, os amigos riram. Nenhum deles tinha ouvido nada. Mesmo assim, Eduardo continuou escutando a voz durante toda a caminhada. Ela surgia entre os galhos, atrás das árvores e até mesmo acima deles. O mais assustador era que a voz parecia conhecer detalhes de sua vida, coisas que ninguém mais sabia. Em determinado momento, o sussurro disse algo que fez seu sangue gelar. Não atravesse a ponte. Algumas horas depois, o grupo encontrou uma velha ponte de madeira sobre um rio. Eduardo imediatamente lembrou do aviso. Tentou convencer os amigos a procurarem outro caminho, mas ninguém levou a sério. Quando o primeiro rapaz começou a atravessar, uma das tábuas cedeu. Por pouco ele não caiu nas águas violentas abaixo. Todos ficaram assustados. Eduardo também, porque a voz havia acertado. A partir daquele instante, ele começou a prestar atenção em tudo que ela dizia. Conforme anoitecia, a floresta ficava mais silenciosa. A voz parecia cada vez mais próxima. Já não vinha de longe. Agora sussurrava diretamente atrás dele. Os amigos começaram a perceber o comportamento estranho de Eduardo. Ele respondia perguntas que ninguém havia feito e olhava constantemente para a escuridão entre as árvores. Então a voz voltou a falar. Vocês não estão sozinhos. Naquele momento, todos ouviram galhos se quebrando ao redor da trilha. Assustados, os amigos decidiram voltar imediatamente. Enquanto caminhavam, Eduardo ouviu a voz pela última vez. Corra! Sem pensar, ele obedeceu. Segundos depois, uma enorme árvore caiu exatamente sobre o caminho onde o grupo estava. O acidente quase atingiu todos eles. Depois de conseguirem sair da floresta, Eduardo acreditou que tudo havia terminado. Mas antes de entrar no carro, ouviu um último sussurro vindo do interior da mata. Eu não estava tentando proteger vocês. Naquela noite, Eduardo pesquisou antigas histórias sobre a floresta. Descobriu uma lenda local esquecida há décadas. Segundo os moradores mais antigos, existia uma entidade que atraía pessoas chamando seus nomes. Ela ganhava a confiança das vítimas ajudando-as no início. Fazia previsões corretas. Dava avisos. Parecia amigável. Até que a pessoa passava a segui-la sem questionar. Então desaparecia para sempre dentro da mata. Desde aquele dia, Eduardo nunca mais voltou à floresta. Mas algumas madrugadas ele acorda com uma voz familiar sussurrando perto de sua janela. A mesma voz que ouviu entre as árvores. A mesma voz que continua repetindo apenas uma frase. Você ainda não terminou a trilha.